Os irmãos me perdoem, tive que parar o vídeo, né? E daí terminei aquele vídeo lá, daí vou colocar isso aqui na sequência, mas eu vou desenrolar o mesmo assunto, tá falando sobre os dons espirituais. Então, ali antigamente nós servimos a deuses mudos, né? Por que ele usa essa qualidade dos deuses a ídolos mudos, né? Porque lá em Salmos fala que os ídolos tinham ouvido, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem olhos, mas não vê, e tem boca, mas não fala. Mas aqui ele puxa só a questão da boca. Por quê? Porque ele quer falar sobre a comunicação, né? Mas agora nós servimos a um Deus que fala, e esse Deus ele vai falar conosco, porque ele vai comunicar conosco a direção e a maneira como nós temos que andar e viver, né? Então, na aula passada a gente viu sobre a mente de Cristo, nós estamos vendo sobre a mente de Cristo ainda, e ele vai se comunicar com o nosso espírito, né? E nós vamos caminhar nesse nível daí, né? Então vamos lá. Então, ter a mente de Cristo não significa ter uma mente intelectual, brilhante, promover coisas para si próprio, ou de que Deus nos deu inteligência para que possamos ou devamos usar e criar toda e qualquer estratégia para promover o crescimento do seu reino sem uma clara direção para cada situação. Ter a mente de Cristo é ouvir ele falar e nós obedecermos a sua direção, tá? Vou repetir. Ter a mente de Cristo não significa ter uma mente intelectual brilhante para promover coisas para si próprio, ou de que Deus nos deu inteligência para que possamos ou devamos usar e criar toda e qualquer estratégia para promover o crescimento do seu reino, sem uma clara direção para cada situação. Que está falando aqui que nós não vamos porque nós temos um conhecimento intelectual, uma maneira de agir, né? Porque nós vamos querer agir conforme o que nós achamos que é correto, e isso é pernicioso. Então isso é algo mais difícil de nós lidarmos do que os pecados hediondos, né? Porque os pecados hediondos é fácil, a gente vê, né? A gente, então, a mentira, a lascívia, né, todos esses pecados, então a gente viu lá, né? Então, lá no mundo, era comum para eles, agora já não é, para nós não é mais comum, mas nós queremos ajudar Deus na obra, queremos fazer além do que Ele falou, fazer de uma maneira que Ele não falou que era para fazer, porque nós achamos que é a melhor maneira. Que é um exemplo, Davi foi buscar a Arca da Aliança lá, né, pegou toda a comitiva e vieram pulando e dançando, né, fala lá a palavra, se você for ler, fala lá, pulando e dançando, adorando a Deus, né, colocaram no melhor carro de boi, uns cavalos, uns boi novo, bonito, um carro de boi ali caprichado, né, é a boa intenção dele, a boa intenção, não, vamos fazer a obra desse jeito aqui, é assim, Deus, que nós queremos fazer para te agradar, meu Deus. E aí a Arca da Aliança, na eira de Nacon, lugar de decisão, os bois tropeçam, a carroça vai tombar, a arca vai cair, Uzá vem segurar com a melhor boa intenção, maior amor para com a arca, com a presença de Deus, vai segurar a Arca da Aliança. E um raio nele, Deus fez ruptura nele, que fala, né? E Davi não fala Deus fez ruptura nele, Deus fez ruptura em nós. Deus mandou um raio em nós, porque Uzá eles fazem parte de um corpo só. Boa intenção, não tinha má intenção, eu queria, só que é do jeitinho deles. Aí para trazer a Arca da Aliança ele vai descobrir como que traz da maneira correta e vai trazer pelas escrituras. Então essa matéria vai falar disso, que tem uma maneira correta, porque eles quiseram, há um só Senhor, e Ele que vai ditar como que tem que fazer. E nós vamos aprender a estarmos debaixo do cabeça, para que a cabeça tenha preeminência e organize o corpo. Tá bom? Então vamos lá. Então ter a mente de Cristo é ouvir Ele falar e nós obedecermos a sua direção. Importantíssimo isso. Se você não tiver comunicação, irmão, quando eu me converti, no começo da minha conversão, eu tive um sonho, sabe?
há uns 15, 20 anos atrás. Eu tava com radião, sabe aqueles rádios, os novos não vão conhecer, mas os mais antigos vão conhecer. Tinha aqueles rádios grandes assim, sabe? O som que a gente falava de 2 deck, dois alto-falantes, 2 deck, nem sabia o que é deck, era aquele negócio que a gente apertava assim, eles abriam para colocar fita cassete que a gente colocava, né? Incrementadão, niquiladão, e nesse sonho eu tinha aquele sonzão, né, pus assim no meu ombro, tava andando com ele assim, daí apareceu um homem assim de terno, assim, bonito, assim, bem ajeitado, assim, o cara assim, daí olhou assim, o meu é melhor que o teu. Daí eu falei, quando, cara, olha aqui o meu sonzão, né, cara, meu radião. Daí ele falou, não, o meu é melhor que o teu, ó, o meu eu aperto, falo, solto e escuto o que a pessoa vai falar, o teu você só ouve. Só tem uma via de comunicação. Daí eu fiquei pensando, acordei com esse sonho na cabeça, do nada assim, sabe? Deus conversando comigo, me ensinando já no começo lá as coisas. Que Deus, ele quer ele quer um diálogo, ele quer que você fale e ele quer falar. Você fala e ele fala, sabe? Não é só orar, chegar lá e, Senhor, não sei o que, pronto. Vai saber se respondeu, não se respondeu, se quer ou não quer. Senhor, eu quero aquela mulher lá, tá tudo bem e tal, não sei ponto. Senhor, eu quero fazer isso e tá legal, se vou fazer já. Não, tem que ver se o Senhor é isso que o Senhor quer que eu faça e vai esperar a resposta. E Deus vai falar com você. Sabe, meu irmão? E essa sintonia com Deus que a gente está falando. Então, e para isso nós temos que entrar em obediência debaixo do cabeça. Né? E o cabeça é o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Então, o senhorio de Jesus no modelo da edificação. Como vimos, há várias formas pelas quais vemos o senhorio de Jesus estabelecido tanto na individualidade como na coletividade. Uma dessas formas diz respeito à edificação e construção de edifícios individuais que somos nós, e por fim colocados um ao lado do outro, formamos uma grande edificação coletiva. Exemplo de sombra do Antigo Testamento, né? Êxodo capítulo 26, que tem lá a edificação do tabernáculo e tal, tudo, né? Então tá. Deixa eu ver aqui. Por que eu peguei Êxodo 26? Faz tempo que eu fiz a apostila aqui, meu irmão. Êxodo 26. Então lá vai falar sobre o tabernáculo. Só que não vai falar só do tabernáculo. Lá vai haver uma planta. Lá em Êxodo 25, 40 fala assim, ó, atenta, pois, que eu faças conforme ao seu modelo, que foi ter mostrado no monte. Então Deus mostrou para Moisés subiu um monte, hoje, de outro, e Deus mostrou um modelo, uma planta de uma edificação. Ó, essa aqui é a planta de uma edificação. Moisés, está aqui, veja como é que você vai construir. A bitola do ferro é tal, a quantidade de cimento, a quantidade de areia, vai ter que ter esse compartimento, aquele compartimento, o compartimento vai ter que ter, a porta vai ter que ser assim, a cortina vai ter que ser assado, isso. Então tem uma planta. Atenta, pois, para que faça conforme o modelo. Você tem que fazer igual, se você fizer diferente, o engenheiro vai vir lá e vai rejeitar. O arquiteto, o engenheiro vai chegar lá e falar, não foi desse jeito que estava na planta. Está aqui a planta, o construtor, ele faz assim, ele dá a planta para o pedreiro, para o mestre da obra, tá tudo lá, e ele vai fazer conforme a planta. Daí o engenheiro, o arquiteto vai chegar lá e vai olhar a edificação, vai olhar, mas não está conforme a planta, pode desmanchar tudo e faça igual a planta. A planta, mano, então tem uma planta, a edificação tem uma planta, né? A edificação do reino de Deus tem uma planta. Né? Então, em toda construção, vamos ver esse aspecto da construção. Né? Em toda edificação, em toda construção, são necessários o quê? Projeto, planta, solo, terreno, base, material, construtores, né? E princípios de construção. Né? 1 Coríntios 3,9 vai falar lá, né? Que Paulo, ele é um sábio arquiteto. Olha a linguagem que ele vai falar, sobre a qual nós estamos falando aqui. 1 Coríntios 3,9. Porque, aqui, ó. Esse aqui, ó.
Ora, vou do 9 em diante. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouros de Deus e edifício de Deus. Edifício de Deus. Constituição fala edifício, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto. O que é o arquiteto? É o que desenha a planta, né? Que pega a planta lá do engenheiro, desenhou conforme ele viu o modelo que o dono quer que faça, né? Ele desenhou conforme o que o dono quer e vai passar para os construtores, né? Porque nós somos cooperadores juntos, né? Então eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Então, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, né? E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Qual o fundamento? Que é Jesus Cristo, né? Que é a pedra, a rocha. Eles perfuravam o solo, quando você vai construir, a gente perfura o solo para fazer o fundamento, e o fundamento ele tem que estar conectado com a rocha, porque se daí pode vir o vento, a chuva, a tempestade, e a casa não cai. A casa que está sendo edificada não pode ser edificada na areia, senão na areia ela cai. Então tem que ter edificação na rocha. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, ou sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Então, o que ele está falando aqui? Se você edificar com madeira, feno e palha, que são materiais humanos, madeira apodrece. Né? Lá o tabernáculo, quando a gente falou que Deus deu a planta lá, ele era feito com uma tábua e a tábua era banhada em ouro. Por que isso? Porque a tábua é madeira, simboliza a natureza humana. E o ouro simboliza a natureza divina. Então é o humano com o divino. Assim era formada o tabernáculo, né? E ele era unido, aí ficava a fresta assim, né? Ficava uma fresta aqui no meio, e ele era unido com uma junta, com o sarrafo, né? Irmãos, fala tudo de nós. Nós em conexão com o Espírito Santo, tá? Então, ouro, pedras preciosas, prata ou pedras preciosas é o material da edificação que o fogo não derruba. É a palavra de Deus, conforme as coisas de Deus. O fogo vai vir provar ambas as obras. Mas a obra que é feita nesse nível da ouro, prata e pedras preciosas, o fogo só vai tirar as impurezas e a obra vai permanecer firme. Mas a obra que é madeira, feno e palha, ela não resiste com o fogo. E é consumida e vai sofrer detrimento. Tá? Então vamos lá, para finalizar essa partezinha. Então esse estudo ele visa enfocar mais detalhadamente a participação direta de Jesus como o Senhor de toda a construção da obra, porém objetivando um entendimento mais amplo. Abaixo segue uma pequena descrição de cada uma das partes, né? Projeto ou planta. Todo o modelo e planta da construção que Deus visa estabelecer está descrito na palavra de Deus. Ela já está definida. Cabe a nós descobrirmos como que ele é. Deus é o engenheiro e é o arquiteto de todo o projeto, portanto, se faz necessário recorrer a ele para obtermos informações. Então, a planta, o projeto já está aqui. Nós temos que descobrir como que é o projeto para fazer conforme o projeto. Se nós fazemos da nossa maneira, irmãos, não vai dar certo. É teimar, é bater na ponta da faca. É dura coisa recalcitrares contra o aguilhão. O Senhor Jesus fala para o apóstolo Paulo. Não dá. Você vai perder tempo, vai sofrer prejuízo. Então é melhor parar, entender do que você vai fazer, para depois, por isso que você está assistindo esse vídeo aí, tá bom? Deus vai te honrar. Devemos recorrer a ele para obtermos informações, né? Então o projeto que está sendo edificado é a igreja, a noiva do Cordeiro, o povo que habitará com Deus na eternidade, né?
como que está sendo edificado? Então, 1 Coríntios 3,8, a gente tem um exemplo. Aqui, como, quer ver como que é? Eu peguei 1 Coríntios 3,8, me veio na cabeça. 13,8. Vai falar aqui, ó. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquilados, havendo as línguas cessarão, havendo a ciência desaparecerá, né? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava as coisas de menino, escorria das coisas de menino, mas quando cheguei à maturidade, a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho, como um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o maior dessas é o amor. Por que eu trouxe esse texto aqui? Porque aqui em 1 Coríntios 13, 12 e 13 vai falar dos dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a profecia, o falar novas línguas, o interpretar as línguas, né? A fé. Então são os dons, a operação de milagres, né? A operação de maravilhas. São dons do Espírito Santo que ele nos concede para nós fazermos a edificação da casa de Deus. Né? E o maior desses dons, 1 Coríntios 13 vai falar que é o amor. Quando chegar o amor e a casa estiver edificada, a casa de Deus estiver edificada, não vai precisar de profecia, não vai precisar de falar em línguas, não vai precisar dos outros dons, mas o amor só. Por isso que ele fala, em parte conhecendo, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, né? Então, são materiais utilizados para edificação da casa de Deus, são alguns materiais, né? Mas o amor é o principal deles. E eles são utilizados para construção. Mas depois que tiver construída, não vai precisar mais de alguns desses materiais aqui, mas o amor vai permanecer, que ele fala ali. E eu peguei mais aqui também, Efésios 4, 12 a 16, também vai falar, Efésios 4 vai falar o quê? Também, só que agora não é dos dons espirituais, é dos dons ministeriais. Lembre-se, irmão, os dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, ele vai falar que a uns é dado pelo Espírito os dons, a outros pelo Senhor os dons, e a outros por Deus os dons. Então ele vai utilizar o Espírito, vai utilizar Deus, Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo concede o quê? Os dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, falar, interpretar novas línguas, que a gente viu lá. O Senhor Jesus, o Senhor, ele concede quais dons? Os dons ministeriais. Quais que são? Que estão aqui em Efésios 4. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Né? Para que ele concede esses dons? Para edificação do corpo de Cristo, edificação da noiva de Cristo, edificação da igreja. Vamos ver aqui. Então eu peguei aqui Efésios 4, 12 a 16, coloquei aqui, ó. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Porque para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por isso que eu falei, olha, engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, irmão. Tá cheio aí de homens que enganam, e a gente tem uma galera seguindo aquelas heresias lá, de igrejas grandes, irmãos. E a hora que vier o fogo provar ali, meu Deus, o que vai ser? Não considerem isso, irmão. E daí no 15 fala, antes seguindo a verdade. Qual que é a verdade? É a palavra de Deus, a verdade. Se lembra que a planta está aqui? É dessa maneira que edifica. Seguindo a verdade em amor. Se lembra daquele amor lá dos dons espirituais, que é o maior? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha, tá entendendo? Por quê? Porque daí a cabeça vai comunicar com o corpo. Do qual todo o corpo, o cabeça que é aquele daí, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Tá entendendo, meu irmão? Antes do 12, que eu li do 12 em diante, ele vai falar assim, ó.
Olha, que ele subiu, que é senão que antes também tinha descido das partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, assim de todos os céus, para assim, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, está entendendo? O que acontece aqui, irmão? Veja bem. Então Deus é a autoridade máxima, é dele que vem todas as coisas, não vem? Mas Deus se fez carne no Senhor Jesus. E lá no batismo, lá, Deus falou, esse é o meu filho amado. Lá no monte da transfiguração, falou, esse é o meu filho amado. Batismo no monte. Aí ele ouviu isso. Deus está testificando para Cristo. Agora ouçam ele. Então, antigamente Deus falou pelos profetas. Agora fala por Cristo. Lá em Hebreus 1. Então, daí Cristo sobe. Daí, então toda a autoridade estava com Cristo. Então todo mundo tinha que ouvir Cristo, mas Cristo ele sobe, em determinado momento ele sobe, lá em Atos 1 ele sobe. Quando ele sobe, ele deixa uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, quem que nós ouvimos? Tá entendendo? Essas unções, esse ministério, que a palavra ministério significa serviço, são as unções de Cristo. Cristo que tem essas unções, que delegou essa autoridade sobre esses dons ministeriais. Para quê? Para que eles auxiliem que o corpo de Cristo cresça e se desenvolva até a maturidade. Vocês estão entendendo? Se forme a igreja noiva do qual nós estamos falando aqui. Então, há uma planta organizada. Né? Então, vamos lá? Então eu li esses dois versículos, né? O 1 Coríntios 13:8, o Efésios 4:12, que vão falar da edificação desse corpo de Cristo, da igreja, da noiva, e Êxodo 30, 25, 40 vai falar que Moisés recebeu o modelo do monte, faz tudo conforme o modelo, né? Tá? Então tem um modelo no monte, tem um modelo do céu que Deus manda para nós. Só que aquele modelo lá que Moisés teve é a sombra de uma realidade que agora nós vamos conhecendo para frente, né? Então o período de construção desse projeto tem um limite. Após isso virá a glória dele, que são as bodas do Cordeiro. Então tem um limite para essa edificação, né? O 3, o material escolhido para edificação é o homem. Nós é que somos o material que irá edificar essa construção, se assim o permitirmos. Então nós somos o material. Onde que a gente vê isso? Vemos aqui em Pedro. 1 Pedro 2. 22 minutos, já vou terminar esse vídeo, irmão. 1 Pedro 2, ele vai falar assim, ó. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós, como pedras, você lembra que Cristo é a rocha? Pedro teve aquele ensinamento, o Senhor é o Messias enviado. E daí então Cristo é a rocha, ele fala, e tu é Petras, é uma pedra, dessa rocha você é uma pedra. E edificarei a minha igreja sobre essa pedra, sobre essa revelação. Começa com Pedro a edificação ali. Pedro já vem, tem um discurso ali em Atos, 3.000 almas ele ganha e começa a edificação ali, da qual Cristo é a rocha, né? E nós, como Pedro, somos pedras vivas, que somos edificados. Lá, as edificações, nesse tempo, não era que nem nós usamos tijolo. Tijolo vai em qualquer lugar. Pedras vivas não, tem lugar, pedra, tem lugar que você vai construir, você coloca, opa, essa pedra daqui, ela é mais quadradinha. Essa é mais triangular, eu vou encaixar ela aqui. Essa outra aqui, o construtor vai encaixando. Tem um monte de pedra ali, ele vai pondo, vai encaixando. Para que se forme uma casa. Casa o quê? Uma casa espiritual. Para quê? Para que se ofereçam sacrifícios agradáveis a Deus. Ali. Vocês vejam que lindo, tá bom? E ao mesmo tempo nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos juntos nisso, né? Então a dinâmica é fantástica. Bom, eu passei para frente, vamos voltar aqui. Então, o material escolhido para edificação é o homem. Nós é que somos o material que irá edificar essa construção, se assim o permitirmos. Construtores, nesta questão a palavra diz que uns plantam, os outros regam, Deus é o que dá crescimento. Ou seja, quando alguém aceita Jesus, ele é plantado na lavoura de Deus,
lavoura de edifícios, né? E a partir desse momento necessita ser regado por palavras, atitudes. Quem rega o edifício é a própria pessoa, como também os outros no convívio coletivo. Assim, havendo a semente e a umidade suficiente, Deus dará o crescimento. Lavoura depende de vida, veia de sacerdócio, né? Edifício, materiais de construção, pedra, areia, cimento, precisa ser manuseado, veia de rei, reis e sacerdotes que nós somos. Nós trabalhamos nessas duas vertentes. Tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Autoridade, por isso somos reis e sacerdotes. Zacarias 3 foi necessário linhagem real, Zorobabel, e é necessária a linhagem sacerdotal, Josué. Né? Então a dinâmica é fantástica. Ao mesmo tempo que somos material sendo edificados, somos participantes da obra, edificando a nós e a outros. 2 Coríntios 6:1. Eu vou ler mais esses versículos aqui, daí vou parar, irmãos. 2 Coríntios 6:1. Daí a gente continua nas próximas aulas. 2 Coríntios 6:1. 2 Coríntios, eu falei ou 1 Coríntios? Segundo, eu estava lá e vim aqui para 1 Coríntios, irmão. 6:1. Vai falar assim, ó. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Nós cooperando. Somos cooperadores com quem? Com Deus. 1 Coríntios 3:9. Foi aquele versículo que a gente leu já hoje, ó. 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus, né? E vós sois lavouras de Deus, né? Edifício de Deus. 1 Pedro 2:5, que nós somos pedras vivas, que eu já li, tá bom, irmão? Então, vou parar aqui, daí depois nós continuamos em princípios da construção. É 26 minutos, irmão, eu vou tocar até 30 minutos, tá bom? Princípios de construção. Não basta somente saber como é o projeto, qual o material envolvido, mas há necessidade de se saber como se faz a construção, em que ordem, como lidar com o material, como ordenar as tarefas coletivas, etc. É nesse ponto que se encaixam os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, para adentrar o canteiro de obras da vida individual, bem como do coletivo, os trabalhadores da obra precisam estar cientes e praticando os princípios da construção. Deus, na construção do tabernáculo, falou inúmeras vezes para Moisés: observe para fazer conforme o modelo que te mostrei no monte. Então, Hebreus 3:1, assim, esse aqui eu agora vou deixar, irmão. Eu ia até 30, mas vou estar em 27, vamos parar. Porque aqui vai ter que ser necessária bastante atenção para me passar para vocês. Que agora nós vamos entrar nos princípios elementares da doutrina de Cristo. É importante, irmãos. É importante. Isso aqui para que a gente faça a edificação da maneira correta, tá bom? Então, eu queria dizer a vocês que Deus os abençoe. Vamos continuando, crescendo em Cristo. Eu peço que quem não se inscreveu no canal se inscreva. Eu peço que quem não curtiu, curte. Irmão, se possível comentar, comenta para me ter feedback que está sendo bom os estudos. Senão eu fico sem saber, poxa, será que está funcionando? Será que está sendo bênção? Né? É importante o feedback, tá bom? Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus.